Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Bem melhor agora que estou aqui gravando mais um vídeo para compartilhar com vocês o meu cultivo de orquídeas. Como todo mundo já sabe, o meu cultivo é um cultivo muito simples, mas é um cultivo eficaz, né? E sempre eu estou mostrando alguma novidade aqui, alguma orquídea florida para vocês. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um resultado de um tratamento que eu fiz, na verdade um tratamento com a rega diante da situação que as duas orquídeas se encontravam. Inclusive eu gravei até um vídeo anteriormente mostrando essas duas orquídeas e o motivo pelo qual elas se desidratam. Aí eu falei de dois motivos que levam a sua orquídea a se desidratar. Mas antes de ir direto ao assunto, pessoal, eu gostaria de pedir aquele joinha muito importante para o crescimento do canal e pedir para quem não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que vocês fiquem atualizados quando eu fizer novas publicações. Não deixe de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, porque o meu objetivo aqui é compartilhar a minha forma de cultivo, justamente para que o pouco de conhecimento que eu tenho possa, ir de encontro àquelas pessoas que querem iniciar o cultivo de orquídeas, mas por algum motivo tem receio ou porque acha que é difícil, e na verdade não é isso. O meu objetivo aqui é justamente desmistificar e mostrar as inúmeras possibilidades que temos para poder estar cultivando as nossas plantas. Para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias e vamos ao vídeo. Então, pessoal, vou começar aqui com essa orquídea. Olha, o vaso é o mesmo. Eu vou deixar o acesso aqui na tela final desse vídeo, do vídeo anterior, onde eu mostro essas duas orquídeas e a situação, como elas estavam antes e como elas estão agora. Então assim, essa orquídea ela estava muito desidratada, mas muito desidratada mesmo. Então assim, por que que ela estava desidratada? Ela era uma orquídea que estava saudável, tinha muitas raízes saudáveis, porém ela passou por um processo de seca, e como eu não estava aqui para poder fazer essa rega controlada, ela acabou se desidratando, tanto é que no ano passado ela nem floresceu. Então vocês podem ver aqui a espata seca. Esse pseudobulbo aqui foi do ano passado. Esse pseudobulbo, quando eu fiz o vídeo, ele estava se desenvolvendo ainda, porém estava muito desidratado, mas muito desidratado mesmo. E aí a partir do momento que eu iniciei a rega dessa orquídea, então provavelmente ele vai florescer pelas condições que a orquídea se encontra. Esse daqui foi do ano passado, mas é por isso a importância da gente não cortar as espatas. Essa espata aqui, ela secou, e isso é muito comum nas Cattleya netistoglossa. Então, se ela secou, não remova, porque se ela não floriu naquele ano, no ano seguinte ela tem possibilidade de florescer. Então, é bem provável também que esse pseudobulbo aqui, ele floresça. Mas é mais provável ainda que este daqui, porque esse é o desse ano. Então este aqui ele está apto para florescer. Então essa orquídea ela estava muito desidratada, e aí eu iniciei a rega e olha só o enraizamento. Ela tinha muitas raízes saudáveis, mas não tantas quanto agora. Então olha só a quantidade de raízes saudáveis, raízes crescendo, e os pseudobulbos completamente hidratados. Então hoje ela se
se encontra muito saudável. Embora ela estava saudável, porém ela estava muito desidratada. Em uma orquídea desidratada, ela fica propensa ao ataque de pragas, né? Porque se ela está desidratada, consequentemente, ela está desnutrida, e isso acaba sendo uma porta de entrada para patógenos, e isso é muito ruim. Agora sim, aqui eu posso iniciar uma adubação, inclusive eu estou vendo aqui algumas cochonilhas, vou fazer a pulverização para poder eliminar. Então, essa aqui é a primeira orquídea que eu mostrei naquele vídeo passado. Já era para poder eu ter feito esse vídeo, porém eu não, devido à correria, eu acabei demorando um pouco. Mas ela já está nesse estado aqui já há um bom tempo. Olha para essas folhas saudáveis. Olha a situação. Então, tem algumas que estão sujas, mas é porque elas estão aqui no orquidário e aí já viu, né? Pássaros, poeira, tudo isso acaba sujando as folhas das orquídeas. Essa aqui foi a outra. Foram duas que eu mostrei, como eu já falei. Essa daqui também estava muito desidratada. O pseudobulbo jovem estava mais ou menos aqui assim, bem mirrado mesmo. Mas aí a partir do momento que eu iniciei a rega, ele começou a se desenvolver muito bem. Ele não veio com espata, mas não significa que a orquídea não vá florir. Cattleya metistoglossa às vezes floresce sem espata também, né? Mas talvez ele não floresça esse ano, mas a orquídea está muito saudável. E aí agora já posso, tanto uma quanto a outra, aqui eu já poderia estar fazendo o corte, mas eu não vou fazer o corte, vou esperar ela florescer. Uma vez que ela não floresceu o ano passado, né, eu vou deixar ela florescer esse ano, e na próxima, depois que passar o período de dormência, que ela começar a se desenvolver, aí eu vou fazer um corte, né, e vou fazer também a mudança de substrato, porque o substrato aí já está muito velho. Naquele momento, quando eu fiz o vídeo anterior, não era o momento de fazer corte ou então fazer a mudança de substrato, porque ela estava muito desidratada, ela estava muito estressada, né? Então ali corria-se o risco, né, de eu estar fazendo um corte ou até mudando o substrato e ela acabar definhando e correr o risco até de morrer. Porque quando ela está nesse estado, as raízes, a orquídea ela não tem nutrientes, né, para poder se manter. E quando a gente faz uma mudança de substrato, as raízes se danificam. Então a quantidade de raízes diminui, então consequentemente diminui, né, a superfície de absorção. E se isso acontece, a orquídea não tem reserva de nutriente, ela acaba definhando e corre-se o risco de morrer. Essa daqui também, do mesmo jeito, né? Agora, como ela já está, talvez eu vou fazer até a mudança do substrato, uma vez que ela me parece que não vai florescer, então aproveito aqui o pseudobulbo jovem, que ainda não desenvolveram as raízes, pouquinhas, e aí a partir do momento que eu fazer a troca do substrato, essas raízes elas vão se desenvolver muito rapidamente e a orquídea vai continuar ali belíssima. Olha só como elas estão, como ela está. Então, é isso aí, pessoal. Essas foram as duas orquídeas, o antes e o depois, para vocês verem como é fácil a gente recuperar uma orquídea desidratada. Mas o primeiro passo, como eu falei no vídeo anterior, né, quem não viu, dê uma olhadinha para que vocês entendam, né? O primeiro passo, quando a gente tiver uma orquídea desidratada, é sempre analisar o motivo pelo qual ela está se desidratando. Pode ser falta de rega e ela está com raízes saudáveis, mas não tem água naquele ambiente, não tem umidade e ela se desidrata. Nesse sentido aí é mais fácil da gente recuperar. Ou então o próprio excesso de água. Ou substrato apodrecendo, algum tipo de doença que pode acabar causando um apodrecimento de raízes e isso acabar impedindo a absorção de umidade, né, e a absorção também de nutrientes e a orquídea acabar definhando.
Nesse caso, nesse segundo caso aí, o mais aconselhável, né, é parar, suspender a rega e fazer imediatamente a troca do substrato. Colocar um substrato novo, parar com a rega, controlar muito bem essa rega, porque é quando a orquídea está se desidratando por raízes apodrecidas. Se você rega muito, a tendência é ela se definhar cada vez mais e morrer. Então, nesse sentido aí, tem que suspender a rega, trocar o substrato e controlar para que ela se recupere, colocar um bom enraizador para poder ela desenvolver novas raízes e a partir daí ela começar a se desenvolver bem. Aí no primeiro caso, como eu falei, né, que foi apenas a falta de umidade, aí é muito mais fácil porque você iniciando uma rega rapidamente. Não precisa nem você fazer troca de substrato naquele momento. Eu não aconselho. Nesse primeiro caso, eu prefiro recuperar primeiro a orquídea para poder depois estar fazendo cortes ou troca de substrato. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço, não deixe de dar aquele joinha. Não deixe de se inscrever para quem não é inscrito e também ativar as notificações para que vocês sejam informados quando tiver novas atualizações, quando eu publicar novos vídeos. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais para que esse vídeo atinja o maior número de pessoas. O YouTube também informe, né, e ele entenda que o conteúdo está servindo para as pessoas e com isso o canal vai continuar crescendo e eu vou poder estar trazendo novas dicas sobre o cultivo de orquídeas sempre para vocês. Esse é o meu compromisso que eu tenho com vocês. A partir do momento que eu iniciei o cultivo de orquídeas, eu tinha sempre esse objetivo: compartilhar o pouco de conhecimento que eu tenho, que um pouco dele foi adquirido na prática, fazendo as minhas experiências, fazendo os meus testes, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque para mim esse é um pensamento que eu tenho. O conhecimento, se ele não for compartilhado, ele não é conhecimento, ele não tem utilidade nenhuma. Então por isso eu tenho esse compromisso, né, com os meus seguidores, com as pessoas que estão começando a me seguir, que estão se inscrevendo no canal agora. Esse é o meu compromisso com vocês. Mostrar as minhas experiências, mostrar as possibilidades, né, e de forma simples e descomplicada. É isso aí, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.